Paz e bem, Noviço Roberto aqui, sejam todos bem-vindos. Ajude o canal se inscrevendo, dando like, compartilhando. Vou começar a fazer um estudo sobre demonologia, né? Que é o estudo sobre demônios. Às vezes as pessoas confundem demonologia com satanismo, né? Ou satânico, são coisas totalmente diferentes. Porque demonologia é o estudo, é a ciência que estuda o demônio, né? Faz parte da angeologia. E angeologia faz parte da teologia. Então, demonologia é um ramo da angeologia, né? Estudo dos anjos, uma vez que os demônios eram anjos, né? Agora são anjos caídos. Aí vou usar o livro Cima da Demoníaca, do padre José Antônio Forteia, que é demonólogo e exorcista, que é um tratado de demonologia e manual de exorcista. Aqui tem vários tópicos, né? Que vai falar sobre a demonologia, o que é um demônio, porque Deus impôs uma prova aos espíritos angélicos, né? O livro é dividido em tratado de demonologia e exorcismo, são duas partes. Primeiro aborda sobre demônios. A segunda parte aborda sobre o rito do exorcismo. O que é exorcismo, né? Que inclui a possessão demoníaca, a infestação. Então, aqui no começo, a natureza demoníaca. O que é um demônio? Um demônio é um ser espiritual de natureza angélica, condenado eternamente. Não tem corpo, não há em seu ser nenhum tipo de matéria sutil, nem nada semelhante à matéria, pois se trata de uma existência de caráter inteiramente espiritual. Espíritos, em latim, significa sopro, hálito. Uma vez que não tem corpo, os demônios não sentem a menor inclinação para nenhum pecado que cometa com o corpo. Portanto, a gula ou a luxúria são impraticáveis para eles. Podem tentar os homens a pecar nesses campos, porém só compreendem esses pecados de modo meramente intelectual, uma vez que não possuem sentidos corporais. Os pecados dos demônios, portanto, são exclusivamente espirituais, né? Porque o demônio não tem corpo. Aí eu vou fazer, uma vez, um vídeo sobre a demonologia e o exorcismo, né? Que são duas coisas, dois assuntos. Ora, eu vou fazer vídeo sobre apologética católica, né? Porque eu criei o canal com o intuito, né? Dessa formação voltada à teologia, à demonologia e à parapsicologia. Também, às vezes, vou fazer vídeos sobre estudo bíblico. Então, vou fazer intercalado, né? Uma vez vídeo sobre a demonologia e o exorcismo, outra vez sobre apologética católica. Eles, né, os demônios não nasceram maus, né? As pessoas acham que Deus criou os demônios, né? Mas não é bem assim, né? Porque existe demônio? Porque Deus, sabendo o futuro, criou os demônios? Não é bem assim, né? Eles não nasceram maus, né? Os demônios. Porém, depois de criados, foram submetidos a uma prova. Antes que lhes fosse oferecido a visão da essência da divindade, pois viam a Deus, mas não via sua essência, né? Nesse caso, o verbo ver é figurativo, já que a visão dos anjos é intelectual. Como para muitos será difícil compreender o fato que puderam ver, conhecer a Deus, porém não ver, conhecer sua essência. Poderíamos exemplificar que eles viam a Deus como uma luz, ou que ouviam, né? Como uma voz majestosa e santa, mas seu rosto permanecia sem revelar.
de todo modo, mesmo que não penetrassem sua essência, sabiam que eram seu Criador e que era santo, o santo entre os santos. Antes que penetrasse na visão beatífica dessa essência divina, Deus os pôs à prova, né? Pôs os demônios à prova. Nessa prova, uns obedeceram, outros não. Então aí que entra o livre-arbítrio, né? Os que desobedeceram de forma definitiva tornaram-se demônios. Eles por si só se transformaram no que são. Ninguém os fez assim. Então, Deus não fez os demônios, né? Deus criou eles como anjos. Eles se tornaram demônios, né? A psicologia dos anjos atravessou, assim como o pai que tem o filho, né? Ou filha, educa bem, né? O filho nasce uma boa pessoa, uma boa criança, e com o tempo essa criança se revolta com o mundo ou anda em má companhia e se torna um ladrão, né? Um bandido, né? Então o pai não criou a criança para ser um ladrão, né? A pessoa com o tempo se tornou um ladrão. A psicologia dos anjos atravessou uma série de fases. Antes que eles se transformassem em demônios, essa fase não acontecera no tempo material, mas sim na eternidade, Evo. Evo significa a eternidade, que é o tempo dos espíritos. Uma explicação mais detalhada aparecerá mais adiante. Para os humanos, por se dar na eternidade, Evo, estas fases pareceram instantâneas. Porém, o que para nós parece breve, para eles foi demorado. A fase de transformação de anjos e demônios foram as seguintes. No início, ficaram em dúvida se a desobediência à lei divina talvez fosse o melhor. Nesse momento em que voluntariamente aceitaram ser a opção a considerar, a possibilidade de desobediência a Deus, já cometeram um pecado. A partir daí, a aceitação da dúvida se constitui um pecado venial, que pouco a pouco foi evoluindo para um pecado mais grave. Porém, nenhum deles, nessa primeira fase, estava disposto a se afastar definitivamente, nem mesmo o diabo. Já mais tarde, assentou-se neles o que suas vontades haviam escolhido, apesar dos conselhos da inteligência, a qual lhes recordava que a desobediência era contra a razão. Suas vontades foram se afastando de Deus e, consequentemente, suas inteligências foram aceitando como verdadeiro o mal que haviam escolhido. Consolidando-se no erro, a vontade de desobedecer foi se afirmando, fazendo-se cada vez mais profunda. Assim, suas inteligências passaram a buscar cada vez mais razão para que tudo se tornasse cada vez mais justificável. Finalmente, esse processo os levou ao pecado mortal, que se deu em um momento concreto, por meio de um ato da vontade. Cada anjo, em determinado momento, não quis só desobedecer, mas, inclusive, optou por ter uma existência à margem da lei divina. Não era um esfriamento com relação ao amor de Deus, uma simples desobediência a algo que lhes fosse difícil de aceitar. Na vontade de muitos deles encontrava-se a ideia de um destino separado da Santíssima Trindade, um destino autônomo. Os que perseveraram nesse pensamento e nessa decisão começaram um processo de justificação dessa escolha. Passaram a se autoconvencer de que Deus não era Deus.
Então aí plantou uma certa dúvida, né? Um ceticismo, né? Nos anjos, né? Ele era apenas mais um espírito. Até poderia ser seu criador, porém nele havia erros e falhas. Começaram a acalentar a ideia de que havia surgido em seus pensamentos a existência separada de Deus e de suas normas. A existência separada de Deus aparecia como uma existência mais livre. As normas de Deus, a obediência a Ele e a sua vontade, aparecia progressivamente como uma opressão, né? Então, para os demônios, a vontade de Deus era mais como uma opressão, né? Para eles, Deus seria uma espécie de ditador, né? E não o amor, né? Um pai de amor. Deus passava a ser visto como um tirano, né? Do qual deveriam se libertar. Nessa fase de distanciamento, já que não buscavam simplesmente um destino fora de Deus, uma vez que Deus mesmo lhe parecia um obstáculo para alcançar a liberdade, pensava que a beleza e a felicidade do mundo angélico seriam muito melhores sem um opressor, porque haveria um espírito que se elevava sobre os demais espíritos. Por que sua vontade devia se impor sobre os outros espíritos? Porque uma vontade deve se impor sobre outras vontades? Devem ter pensando. Nós somos, não somos crianças, não somos escravos. Deus já não era um elemento que tinha deixado para trás, mas que começava a se converter para eles em um mal. E assim começaram a odiá-lo. O chamado de Deus para que os anjos voltassem era visto como uma intromissão inaceitável. Nessa fase, o ódio cresceu mais em alguns espíritos e menos em outros. Eu não vou fazer um vídeo muito longo porque minha internet é dados móveis, né? Então acaba consumindo muita internet, né? Aí esse tema vai continuar. Eu vou fazer outros vídeos mais curtos sobre esse estudo, né, de demonologia. Então, aí eu vou deixar para o próximo vídeo, né, a continuação. Então, se alguém quiser ajudar o canal com like, se inscrevendo, né, porque aqui eu vou trazer no estudo sobre demonologia, parapsicologia, teologia, Bíblia, apologética. Então, a bênção final. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor mostre sua face e tenha compaixão de nós. O Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Paz e bem.